Olá, muito bom dia, muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e eu desejo a você no dia de hoje muita paz e muita saúde. E no nosso programa de hoje nós vamos comentar da produção da safra de soja, só que lá no Mato Grosso. Eu vou conversar com Gustavo Corsini, gerente de marketing regional da Yara, e nós vamos falar de um problemão. Vamos falar da cigarrinha, um bichinho que vem causando medo entre produtores e eles estão de olho na cigarrinha. Como garantir a produtividade na pecuária em 2025? Vamos falar também da produção de grãos e de oleaginosas, só que lá na China, e a China pretende crescer agora na próxima safra. Você vai ver como está a produção e o preço do leite nas principais regiões do Brasil. E vamos falar também do mercado de carnes e soja entre China, Estados Unidos e Brasil. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando da produção da safra de soja. O Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, o IMEA, ele revisou a projeção da safra de soja lá no estado do Mato Grosso para a temporada 24-25, estimando um total de 49,6 milhões de toneladas, um crescimento de 5,2%, em relação à previsão de fevereiro e de 27% superior à safra de 2023-2024. Em relação à área plantada, o levantamento manteve a estimativa de 12,6 milhões de hectares, o que representa um aumento de 1,4% se comparado à safra anterior. O grande destaque ficou para a produtividade, que registrou um avanço de 5,2% em relação à previsão anterior, alcançando 65,3 sacas por hectare. Esse aumento na produtividade reflete as condições climáticas favoráveis ao longo do ciclo da cultura e supera em 25,2% o rendimento da safra 2023-2024. A revisão foi realizada com base nos dados obtidos pelo projeto IMEA em Campo, que é desenvolvido em parceria com a ProSoja e também com o IAGRO. Durante os 57 dias do projeto, que ocorreu entre dezembro de 2024 e fevereiro de 2025, as equipes percorreram mais de 31 mil quilômetros, abrangendo 88 municípios, produtores de soja que juntos representam uma área de 11 milhões de hectares. Ao todo foram realizadas 802 avaliações detalhadas, incluindo análises agronômicas, avaliadas da sanidade das lavouras e coletas de amostras para verificar o peso dos grãos, que ajudam a traçar um panorama preciso da produção. E agora vamos comentar da produção de grãos e oleaginosas, só que agora é lá na China. A China anunciou em 5 de março as suas novas metas de produção agrícola para 2025, visando aumentar a produção de grãos e oleaginosas e garantir a segurança alimentar do país. Segundo informações da Reuters, a meta de produção ela foi estabelecida em 700 milhões de toneladas, um número mais ambicioso que a meta de 650 milhões de toneladas para a safra 2024. Essa nova meta ela ocorre após uma colheita recorde em 2023, quando o país atingiu 706 milhões e 500 mil toneladas. Além disso, a China aumentou em 6% o seu orçamento para a estocagem de grãos e outros materiais essenciais
como óleo comestíveis, para 131,6 bilhões de ienes. Isso dá mais ou menos 18 bilhões de dólares. Embora a China tenha reduzido em 8% o valor total de suas importações agrícolas em 2024 para 215 bilhões de dólares, devido ao aumento da produção doméstica, o país ainda se vê pressionado a expandir as suas capacidades de estocagem e a melhorar a conectividade das suas instalações de armazenamento. A intenção é garantir um fornecimento estável de produtos como grãos, algodão, açúcar, carne e fertilizantes e aprimorar a infraestrutura para lidar com as crescentes demandas internas. Esse aumento reflete a intensificação dos esforços do governo para reduzir a sua dependência de importações, principalmente do Brasil e também dos Estados Unidos, que são responsáveis pela maior parte das suas importações agrícolas. Em um contexto de crescente tensão comercial para os Estados Unidos, a China impôs novas tarifas sobre produtos agrícolas, incluindo soja, sorgo, trigo e milho, após uma recente elevação de 10% nas tarifas sobre diversos produtos importados dos Estados Unidos. Esse movimento, ele é parte de uma disputa comercial que já dura anos, desde 2018, quando as tarifas começaram a afetar as importações agrícolas da China. E agora vamos falar dos mercados de carne e também de soja entre China, Estados Unidos e Brasil. A intensificação dessa guerra comercial entre Estados Unidos e China, ela abre um espaço para que o Brasil amplie a sua participação no mercado chinês de commodities agrícolas. E com a imposição da tarifa de 10% a 15% sobre 21 bilhões de dólares em produtos agropecuários americanos, incluindo carne e soja, os importadores chineses devem reforçar a compra de insumos brasileiros. O Brasil, o maior exportador mundial de soja, carne bovina, frango e algodão, já havia conquistado fatias importantes do mercado chinês durante o primeiro mandato de Donald Trump, quando os Estados Unidos impuseram sanções comerciais contra Pequim. Com a nova rodada de tarifas, analistas apontam que a demanda chinesa por grãos e proteínas do Brasil deve crescer ainda mais, impactando os preços internos. Os preços da soja brasileira já começaram a reagir, com os prêmios nos portos atingindo os maiores níveis da temporada. A empresa do setor, como SLC Agrícola e Brasil Agro, podem se beneficiar desse cenário, assim como frigoríficos exportadores como JBS e BRF. No entanto, a menor oferta interna pode pressionar o custo dos grãos para a ração animal, refletindo no preço das proteínas no mercado doméstico. A alta dos alimentos, que já acumulou 8% em 2024, representa um desafio para o governo brasileiro, que busca medidas para conter a inflação e evitar impactos no consumo interno. Em 2018 e 2019, um movimento semelhante de aumentos nas exportações elevou os preços ao consumidor, cenário que pode se repetir com a atual disputa comercial. O Brasil deve colher uma safra recorde de soja agora, em 2024 e 2025, ultrapassando 170 milhões de toneladas, e as exportações devem superar 100 milhões de toneladas. Além disso, as indústrias de carne bovina, frango e suína também projetam volumes históricos de produção e embarques. Segundo especialistas,
a busca chinesa por fornecedores alternativos aos Estados Unidos pode consolidar o Brasil como líder mundial no fornecimento de commodities agropecuárias para o país asiático, ampliando o protagonismo brasileiro no comércio internacional de alimentos. E agora você vai ver como está a produção de leite nas principais regiões do Brasil. A oferta de leite no mercado segue em retração com um período de entre-safra, tanto na região sul como nas regiões sudeste e centro-oeste. Segundo dados da Milk Point Mercado, na primeira quinzena de março, o preço do leite spot ele apresentou uma valorização se estabelecendo em R$ 3,23 por litro, isso na média Brasil, um aumento de 0,6%, 6 centavos, um aumento de 6 centavos, frente ao preço médio da quinzena anterior, que havia se estabelecido em R$ 3,17 na média Brasil. Depois de registrar quedas ao longo do último trimestre de 2024, o preço do leite ao produtor voltou a subir no começo de 2025. A pesquisa do CPEA, que é o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Exalc-USP, mostra que o preço do leite captado em janeiro deste ano fechou a R$ 2,64 por litro, também na média Brasil, elevações de 2,5% em relação ao mês anterior e 18,7% frente a janeiro do ano passado. Em termos reais, os valores já foram deflacionados pelo IPCA de janeiro. Na primeira quinzena de março, as negociações do leite spot seguiram apresentando reajustes positivos, porém, em um patamar mais sutil do que o observado nas quinzenas anteriores, com o mercado ainda sendo influenciado pela menor oferta disponível de leite em decorrência da sazonalidade da produção brasileira. Em contrapartida, as vendas dos principais derivados lácteos no mercado atacadista encerram o mês de fevereiro aquém do desejado pelas indústrias, limitando as altas observadas para o leite spot, com um recuo no volume total de compras nesta quinzena. E agora você vai ver como se comportou os mercados da carne bovina e também da soja. As exportações de carne bovina in natura começaram o mês de março com um desempenho robusto, impulsionadas por um expressivo avanço no volume embarcado. Na primeira semana do mês de março, foram exportadas 60.500 toneladas, com uma média diária de 20.180 toneladas, que é a maior média diária já observada, refletindo um crescimento de 170,4% no comparativo semanal. E com esse ritmo acelerado, a projeção para o mês indica um volume total de 205 mil toneladas. Já no mercado futuro da soja em grãos, registraram quedas superiores a 1% na última segunda-feira, lá em Chicago, pressionados pelo movimento negativo dos derivados da oleaginosa, especialmente do óleo de soja, que acumulou perdas acima de 2% no último dia 10 de março. Os agentes de mercado seguiram atentos ao relatório de oferta e demanda agrícola do USDA, que foi divulgado agora na última terça-feira e pode trazer ajustes nos estoques finais de soja lá nos Estados Unidos para a temporada 24-25, além de revisões na oferta da América do Sul. O contrato para maio desvalorizou basicamente 1%, finalizando a sessão regular do último dia 10 agora,
a 10 dólares e 14 centes por bushel. Esse valor representa 22 dólares e 35 centes por saca. E depois do intervalo eu vou conversar com Gustavo Corsini, ele é gerente de marketing regional da Yara, e nós vamos falar da cigarrinha, um bichinho que vem causando medo entre os produtores. De olho na cigarrinha e como garantir a produtividade da pecuária em 2025. Nós voltamos já, é um minuto só. Nós estamos de volta e agora eu vou conversar com Gustavo Corsini. O Gustavo, ele é gerente de marketing regional da Yara e nós vamos falar da cigarrinha, um bichinho que vem causando aí medo entre produtores, muita preocupação, principalmente quando a gente fala de cana, fala de pastagem, o bicho, como diria no ditado popular, o bicho tá pegando. Ou melhor, a cigarrinha tá pegando. Gustavo Corsini, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença. Tudo bem? Tudo bem, Antônio. É um prazer estar com você novamente aqui. Ô, Gustavo, realmente o estrago que a cigarrinha vem fazendo, esse bichinho, quer nas pastagens, quer na cana, né? A coisa tá complicando, não tá? Tá sim, Antônio. A cigarrinha ela é um sugador, né? Uhum. Ela é um inseto. Ela é mais ou menos desse tamanho aqui. Então é um inseto pequeno, mas causa grande prejuízo. É um mosquitinho. Na pastagem, é um pouco maior. Ele é desse tamanho assim. Ela chega a causar 70% na queda de produção quando a gente vai para a pastagem, por exemplo, né? E quando isso acontece, a gente tem a diminuição do alimento do gado, né? A diminuição do alimento mais barato, vamos dizer assim, obrigando o pecuarista a ter que suplementar, né? Aí trazendo mais custo para o agricultor. Então é assim um bichinho que causa bastante dor de cabeça. Agora, Gustavo, falando assim amplo, dando uma visão mais ampla, de maneira geral, parece que quanto mais variedades, tanto de capim, de cana, de milho, de soja, algodão, vão surgindo no mercado e novos produtos também, os bichinhos parece que estão acompanhando, né? Porque os bichinhos tão violentos, viu? É verdade. Eu tinha um professor que ele falava que ele já viu muita praga chegar, mas nunca viu uma ir embora, sabe? E realmente são poucas pragas que somem, né? São poucos insetos que somem. E ela causa, vamos dizer assim, ela se adapta, né? Podemos dar o exemplo, por exemplo, da manarraiva, que é uma cigarrinha que tradicionalmente dava em cana. Ela é branca e preta, né? O pecuarista, o agricultor, ele consegue ver ela que ela é bem característica. E essa cigarrinha, ela se adaptou à cana e está, inclusive, substituindo aí a DOS, que é outra cigarrinha que dava em pastagem. E qual que é o problema disso, Antônio? A cigarrinha ela é de mais difícil controle, ela está mais adaptada aos produtos que vão sendo utilizados. Por isso, a necessidade de inovação constante da indústria, né? Para que a gente ofereça ferramentas para o agricultor e para o pecuarista, para que ele possa controlar aí esse inseto, né? E outra coisa que quando ela ataca, ela fica escondida, né? A gente basicamente você não vê o bichinho na lavoura. A não ser quando você passa assim, ela voa e tal, mas de maneira geral ela está lá embaixo, lá entre a terra e o pezinho da planta, lá escondidinha, né? É bem por aí, Antônio. Essa é uma dica importante para a gente dar para os nossos amigos agricultores e pecuaristas, que a cigarrinha é um inseto muito adaptado. Ela passa pelo estágio de ovo, que é muito pequeno, a gente quase não consegue ver. Depois ela passa por 5 estágios de ninfa, é como se ela fosse 5 vezes diferentes, até chegar na fase adulta, né? E daqui entra a necessidade da gente ter um monitoramento, né? O pecuarista e o agricultor, ele tem que monitorar semanalmente, se possível, ou de pelo menos a cada 15 dias, porque a infestação ela pode explodir num período muito rápido. Ele é um inseto que gosta de temperaturas elevadas, mas ele precisa de umidade. E o pecuarista e o agricultor, ele consegue entender o que eu estou dizendo, porque ela forma uma espuma bem densa, que se não tiver umidade, ele não consegue finalizar o ciclo. Por isso que esse ano que choveu mais, a gente está vendo mais pressão de cigarrinha, que ela precisa disso. E fazendo o link, Antônio, é interessante que o pecuarista ele tenha na cabeça, o agricultor também,
que ele precisa de alguns produtos que consigam controlar não apenas o adulto, mas que controle toda essa fase, né? E a Errara tem uma inovação nisso. É um produto que se chama Maxan, consegue controlar aí todo o ciclo dessa praga, né? Dessa cigarrinha. Bom, então nós já temos aí um caminho. E essa, como é que ele chama o produto? Maxan? Maxan. Maxan. Pois é, e é aí que mora, vamos dizer, o perigo. Por quê que mora o perigo? Porque nem todo mundo tem os produtos adequados para atingir todas as fases da cigarrinha. E o prejuízo que ela causa é um prejuízo muito grande. É em torno de 50%, 60%, 70%, quando ela ataca. Sim. E se as condições climáticas forem favoráveis, olha, a hora que você deita e no outro dia que você levanta, a situação mudou completamente. A explosão basicamente acontece tudo ao mesmo tempo, né? É exatamente isso. E trazendo um pouco mais de informação, né? O mundo, quando a gente vai lá para a pecuária, né? Vamos falar de pecuária, depois a gente vai para a cana. O mundo está cada vez precisando de mais carne, a demanda de carne não cai, né? E o nosso pecuarista, ele está tendo que produzir mais boi na mesma área, porque a gente sabe o valor que está a terra hoje, né? Uhum. E hoje o jeito dele fazer isso é melhorar a qualidade da pastagem, que é o alimento mais barato que a gente tem para oferecer hoje. Por isso o manejo, seja de adulto com alguns produtos eficientes, no nosso caso a gente tem um produto que se chama Zeus, que eu já falo para você, ou controlando toda a fase, é um caminho que ele tem que fazer para evitar essa perda, como eu disse, de até 70% da produção de massa verde de pastagem. Mas o que a gente observa, Gustavo, algumas pastagens que nós visitamos agora recentemente, eu vou te falar uma coisa, o estrago foi maior, viu? Teve fazenda aí, por exemplo, que perdeu basicamente quase tudo. O produtor ficou numa situação delicada e é aquilo que a gente vem falando. Vamos melhorar as pastagens, vamos partir para uma integração lavoura-pecuária, vamos começar a quebrar o ciclo, porque a gente é um jogo de xadrez. A gente tem que quebrar o ciclo do bichinho, né? Exatamente. A gente costuma falar que a produção é a maior arma, a produtividade é a maior arma do agricultor e do pecuarista. Verdade. É a forma que ele tem para se defender, é produzindo mais, né? Produzindo mais em menos áreas. Então, o uso de ferramentas como o Maxam para controle de todas as fases, como um Zeus, que é um produto que você pode fazer, inclusive aplicação de avião. Você pode fazer a aplicação aérea desse produto para controlar quando você não está conseguindo entrar, né? São fundamentais para controle, para evitar esse estrago que você disse, né? De algumas fazendas aí com perdas de acima de 70% da produção de massa verde. E agora, essa aplicação que você estava me falando, ela pode... Qual é o momento que o produtor tem que entrar com ela? Perfeito. O ideal é que ele comece a monitorar a partir do início das chuvas. Porque lembre-se que eu disse que a cigarrinha ela faz uma espuma para que a ninfa sobreviva, né? Ela precisa de umidade. Então, a partir do momento que ele percebe essa formação de espuma e percebe a presença de ninfas, a presença de cigarrinhas na lavoura, é o momento que ele tem que iniciar. Entendi. O ideal, Antônio, é que ele não deixe a população explodir. A gente sabe, um caminhão, quando ele está carregado, a gente segura ele logo no começo com um bloquinho pequenininho, mas se ele embalar, fica muito difícil de controlar, né? Embalou não... Então, embalou não segura. Não, foi boa essa dica. Então, você que está nos acompanhando, fique esperto. Olhou espuma, tem espuminha, tem alguma cigarrinha voando, pode ter certeza absoluta. É a hora de entrar com o combate. Porque se falar, não, eu vou deixar para daqui a pouco, o estrago vai ser muito grande. Porque a população é vastíssima e cada ano a situação está piorando. Bom, eu conversei com Gustavo Corsini, gerente de marketing regional da Errara. Por sinal, a Errara é uma multinacional japonesa, há mais de 60 anos no mercado, e é basicamente uma das únicas empresas, ou talvez a única, que tem um produto que atinge aí todas as fases da cigarrinha, quer para pastagem, quer para a cana. Gustavo, muito obrigado mais uma vez pela sua presença e participação. E daqui uns dias nós vamos estar juntos de novo. Um grande abraço e obrigado. Se Deus quiser. Tchau, tchau. Obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase. Eu sou
do tamanho daquilo que vejo e não do tamanho da minha altura. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.